Central da Toca, Samuca Venâncio, mais um jogo, mais uma vitória. O homem não cansa de empilhar vitórias com o Cruzeiro e ele, como um maestro, estava regendo à beira do campo ontem o torcedor ao final do jogo, num jogo difícil, hein, Samuca? Bom dia. Fala, CJ, bom dia para os amigos ligados aí na 98. Ontem eu achei que o Cruzeiro não ia vencer aquele jogo. Pois é. O jogo já começou bem difícil pro Cruzeiro, e aí o Red Bull Bragantino sai na frente, né? E o Cruzeiro com muita dificuldade até achar aquele golaço do Lucas Silva, volta pro segundo tempo também com a mesma dificuldade, mas foi uma vitória importantíssima, né? Suada, brigada. O Cruzeiro até, na minha opinião, melhora no segundo tempo, mas o jogo não encaixou com o Red Bull Bragantino do Seabra, né? Estudou muito bem o Cruzeiro e fez um ótimo jogo no Mineirão, né? Se ele continuar com essa atuação de ontem, ele volta aí para a briga por Libertadores, né? Mas se ele continuar do jeito que estava aí antes de encarar o Cruzeiro, aí não vai reagir. Mas 3 pontos fundamentais, principalmente depois do tropeço do Flamengo, né? Perfeito, perfeito. Sinisterra, amigo, novidades, informações? Então, o Cruzeiro divulgou um estiramento muscular, né? A informação que a gente tem é que não é nada assim muito sério e que talvez até ficasse à disposição no sábado já contra o Vasco. É claro que o Cruzeiro vem tratando o Sinisterra com muita particularidade, porque ele não atuava desde março, né? Então é normal neste processo também. É um jogador que depende muito da condição física, né? Porque a explosão o tempo inteiro ali na beirada. Então o Cruzeiro está trabalhando com muita cautela com este atleta aí e tomara que volte a treinar aí o mais rápido possível, CJ. Próximo jogo é contra o Vasco, podemos ter uma final de Copa do Brasil de Fernando Diniz versus Leonardo Jardim, até porque o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, o Vasco enfrenta o Fluminense. O time está de folga, uma semana mais que tranquila, e você falou em vaga na Libertadores para o Bragantino, mas o Cruzeiro está muito firme nas duas competições, possibilidade de conquista, né, o Samuca? Então, CJ, eu acho que briga por título aí, óbvio, né? Você está entre os 4 semifinalistas, você está brigando pelo título da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, eu prefiro esperar um pouco mais. Acho que o Cruzeiro enfrenta aí... Acho não, né? O que vai decidir, muito provavelmente, são os 2 confrontos que o Cruzeiro tem com Palmeiras e Flamengo, que são fora de casa, né? E tá difícil da turma perder ponto, véio. Às vezes é um tropeço de empate, o Palmeiras vem ali quietinho, né? Aí tem 2 jogos a menos, é um time muito seguro, né? Muito frio com o Abel, tem um baita elenco também. Então, briga por título, eu colocaria aí Flamengo e Palmeiras com o favoritismo ali dividido. E o Cruzeiro correndo por fora, né? Claro que se você chegar ali faltando 6, 7 rodadas, mantendo essa briga, essa distância, você estará na briga, né? Mas tem muito campeonato ainda, viu, CJ? E 2 jogos agora no Rio de Janeiro, serão 2 jogos aí importantes, né? De repente, se você volta com 4 pontos desses 2 jogos, aí sim o cenário vai clareando mais para uma briga mesmo pelo título do brasileiro. Ainda... eu acho que tem que focar mesmo no G4. E aí, meu amigo, tudo bem? Agora deve estar tudo bem, né? Depois, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei agitado, né? Ali para fazer nosso trabalho. É óbvio, né? Que há também o envolvimento emocional. E a Itatiaia é assim, ela é emoção, né? Desde quando eu era menino e eu ouvia a Itatiaia, a gente sabe o quanto que isso representa, né, para o ouvinte que está nos acompanhando, seja no interior, seja na capital, seja fora do Brasil. Então, que vitória, ufa, de virada, segunda virada, né, porque venceu o Bahia de virada também. Gols de Lucas Silva e Kaique. 2 crias da Toca, né? Você sabe o que rolou, né? O quê? O bigodão da lateral. Eu vou postar, hein? Para quem acompanha a mesa redonda, na semana passada o Pancieri havia falado. No primeiro gol do Kaique, vai rolar o bigodão da lateral. E parece que se atraiu, né? Porque no jogo seguinte é o bigodão da lateral. Eu falei na hora do gol, que show, hein, pai? É o bigodão da lateral. É bom demais. Eu falei, filho do Fernandão. Grande jogo, Kaique. Foi o primeiro gol no Mineirão, né? Ele já tinha marcado o gol no Mineirão, aqui no palco
onde estamos falando agora, foi o primeiro gol e merecido. Jogou muita bola. O Matheus Pereira acabou com o jogo, mas o Kaique jogou bola demais também. Né? Muito regular, né? Muito regular, tanto na defesa e cada vez mais se soltando pro ataque. E era questão de tempo esse gol saindo. Era questão de tempo, ele merecia, tanto que todo mundo foi lá abraçar ele. E que jogada, né? Teve o Gabigol participando, o William num cruzamento de pé esquerdo, o Matheus ajeita de canhota e ele vem batendo com o pé esquerdo dele, que é o bom. Aquela bola chorada, né? Quase. A bola bateu no zagueirão ainda. Bateu, você viu que ele tentou buscar ela com a mão, não é brincadeira. Aí como é que fala? Na hora que passa a procissão, não adianta mais. Já acabou e aí o Cruzeiro conseguiu esse resultado importantíssimo. Vitória emblemática, 15ª vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Luquinhas, 50 pontos marcados. Melhor mandante, né? Reassumindo essa posição de melhor mandante na competição. E um Cruzeiro que teve, pra mim, eu não sou comentarista, mas a inversão de lado de Wanderson e Christian surtiu efeito. Sim. Tem até uma matéria no itatiaesporte.com.br onde eu escrevi que a ousadia de Leonardo Jardim foi premiada nessa virada do Cruzeiro diante do Bragantino. Como você bem disse, essa mudança no intervalo, que ele troca o Wanderson e Christian de lado de campo, um para a direita e o outro para a esquerda, realmente dá o equilíbrio que estava faltando ao Cruzeiro. O Cruzeiro muito desatento na marcação nesse primeiro tempo e depois passou a ser senhor das ações do jogo, o Bragantino tentando sair em contra-ataques, mas o Cruzeiro realmente muito melhor na partida nos 45 minutos finais. E aí depois ele já botando o Gabigol aos 15 minutos do segundo tempo, porque muita gente reclama que ele demora a trocar, demora a fazer as mexidas, não. Mexeu cedo dessa vez o Jardim e também depois colocando o Matheus Henrique no lugar do Lucas Romero, né? Botando um jogador que pula. Joga muito. O Matheus Henrique pra ele não é volante, o Matheus Henrique pra ele é meia. E ele botando o Matheus Henrique no lugar do primeiro volante do time e puxando o Lucas Silva pra fazer essa cabeça da área. E o Mateuzinho que entrou marcando muito. Sim. Né? Muita raça. Entrou no perdendo dividida. Entrou muito concentrado no jogo. Outro que entrou concentrado foi o Gabigol. Sim. O Gabigol, ele até explicava na entrevista que o Gabigol fez uma função de ponta. Sim. Né? Mas por quê? Porque o lateral esquerdo deles não estava avançando tanto. Exatamente. Então ele não tinha que vir, talvez, muito aqui atrás para fazer aquela segunda marcação, né? Além da marcação do lateral. E com isso, o Gabigol teria espaço. Como teve em algumas oportunidades de contragolpe. É um jogador muito voluntarioso. O Gabigol, sabemos o tamanho que é o Gabigol, né? De tudo, de gol, de tudo aquilo que ele representa. E ele merecia também essa boa partida. Para mim, entrou muito bem. Outro que entrou bem foi o Bolaci. Sim, exatamente. Direita. Gente, ele fez Sabe que ele fez flexão. O Bolaci acabou de soltar o vídeo comemorando, tomando energética, né? Sério? Sério. Não foi suco de laranja, não? Não, hoje foi energético. Trocou o suco de laranja pelo energético. É brincadeira. Gente, ele fez uma flexão ali. Eu não acreditei. 5, 4, 3, 2, já é brincadeira, o Bolaci. E entrou bem também. Sim, não, segurou muito. Entrou muito bem. O Cruzeiro matou pelo menos 1 minuto ali no escanteio, só com o Bolaci e o Gabigol ali, prendendo a marcação. É muito importante ter esse tipo de jogador, né? Eu acho que Luquinhas é o tipo de jogador experiente, jogador grande, né? O Bolaci já jogou Premier League, já jogou jogo difícil pra caramba. O Gabigol também. Então, você precisa ter jogador cascudo, porque o jogo foi, como a gente já tinha dito, muito difícil. Uma das vitórias mais difíceis do Cruzeiro nessa temporada. E mostra uma nova face desse Cruzeiro, um novo rosto desse Cruzeiro, que é esse time que busca as viradas, né? Porque o Cruzeiro, no primeiro turno, se notabilizou por ser o time que construía rápido a vantagem e administrava. Depois teve aqueles jogos de tropeços, assim, que surgiu a dúvida, mas o Cruzeiro não vai conseguir quebrar as retrancas e tal. E agora o Cruzeiro se mostrando esse time que, mesmo saindo atrás, busca o resultado e consegue se recuperar dentro de uma partida muito importante mesmo. O que você mais gostou no jogo? Eu gostei da movimentação que o Jardim proporcionou, como eu falei no começo do vídeo, dessas mudanças, né? Dessa leitura tática que
técnico do Cruzeiro teve e levou a melhor no duelo à parte com o Fernando Seabra, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo realmente o Bragantino estava muito bem postado, né? O Fernando Seabra montou um esquema que dificultou a vida do Cruzeiro, e aí no segundo tempo, a partir das mexidas do Jardim, a equipe celeste voltou para o jogo. Eu concordo com o que você diz e coloco mais uma pitadinha aí de um ponto importante. Para mim, Matheus Pereira, Sim. que foi escolhido melhor em campo aqui na Itatiaia. O Matheus Pereira jogou bola demais da conta. Sim. O Matheus Pereira, ele vive ótima fase. Até conheci o Theo, que gracinha, viu? O Theo é bochechudinho, bonitinho, filho do Matheus Pereira. A cara do Matheus. Ele é bonitinho. Nossa senhora, mano. Que Deus possa abençoar muito a vida do Theo, da Thalita, da família do Matheus Pereira. Conheci hoje na Zona Mista. Aí, acho que é um jogador, o Lucas, que ele tem uma habilidade fora do comum. Tem uma habilidade descomunal, tá marcando muito também. Muito dinâmico. Sabe atacar. Ele deu uma bola pro Christian. Foi. Que todo mundo achou que a bola ia ser alta. Né? A defesa do Bragantino achou que ela viria alta. Ele vai e manda por baixo. E o Christian pegou muito na orelha da bola. Se ele talvez tivesse pego um pouquinho melhor, ele poderia ter feito o gol. Só contando um dos lances do Matheus Pereira que realmente joga bola demais. Ó. Gelado. Exatamente. Cruzeiro que não vai poder contar no próximo jogo com Gabigol e Lucas Vidalba, né? Suspensos. Esse jogo sábado, Rio de Janeiro, estádio de São Januário, sem o Vidalba titular. Vamos ver quem vai entrar. Talvez o Jonathan Jesus, né? Deve ser o... Pode abrir talvez espaço para o João Marcelo no banco de reservas, né? Tá recuperado, fazendo aquela transição. Até porque não tem o Bruno Alves, que já vai se apresentar à seleção nesta segunda. O Gamarra é a última opção na lista. Então, o Gabigol vai fazer falta. Fazer falta porque está entrando bem no Cruzeiro. Cruzeiro que teve um problema do Sinisterra antes do jogo, um estiramento, né? O estiramento que tirou o jogador. E o Eduardo teve a gastroenterite com febre. Ou seja... um problema que é um pouco mais fácil de ser contornado. Vamos ver o Sinisterra aí ao longo da semana. A gente vai ter que aguardar mesmo os próximos passos do Sinisterra. Isso é até normal, Pansieri, para um jogador que vinha de tanto tempo parado sem jogar, que teve problemas musculares nas últimas temporadas. É normal que ele sinta em algum momento dores ou tenha uma pequena lesão. Parece não ser nada grave, né? A princípio. Pelo jeito, não. O que eu vi e o que os mais de 35 mil torcedores do Cruzeiro que estiveram no Mineirão ontem tiveram um coração um pouquinho apertado ontem, porque é um jogo muito difícil, muito duro. A equipe do Fernando Seabra é uma equipe extremamente bem treinada, é um time forte, é um time fisicamente muito forte, e o Fernando Seabra, ele fez com que a equipe do Red Bull Bragantino obrigasse o Cruzeiro a mudar ou tentar mudar um pouco mais das suas características, né? O Cruzeiro, ele tentou sim manter aquela pressão inicial que a gente está acostumado, fazer a pressão alta, fazer a blitz inicial, mas a equipe do Seabra estava muito compacta, né? Eles jogaram defendendo um 4-3-3, CJ e Gris, e as linhas muito compactas, né? O que atrapalhou muito, principalmente, a produtividade do Matheus Pereira no primeiro tempo. E a saída em transição da equipe do Red Bull Bragantino, os caras estavam enérgicos ontem, viu, CJ? Devem ter tomado umas latinhas antes do jogo, tá? Porque eu vou falar um negócio com você, organizado, viu? Muito organizado, e a transição encaixava. Era incrível como o Cruzeiro estava com dificuldade em marcar os contra-ataques do Bragantino e acabou sendo castigado no minuto 25 com um belo gol do John. Como o John joga futebol, que golaço, bola no ângulo, sendo que anteriormente o Cássio já havia feito pelo menos 2 defesas, né? Uma inclusive no chute do Eduardo Sacha de frente para o gol. Mas o Cruzeiro tinha suas dificuldades, criou pouco na primeira etapa, e isso se deve muito ao mérito do time do Bragantino, que soube fazer a lição de casa e neutralizar o Cruzeiro na etapa inicial. E aí, CJ, acontece aquilo que às vezes eu acho que falta um pouquinho ao Cruzeiro, que é um time extremamente coletivo, um time extremamente encaixado, um time extremamente bem treinado, mas às vezes eu acho que falta um pouco de jogada individual. E foi assim que surge o gol do Cruzeiro, numa trama muito bem feita pelo lado esquerdo, Matheus Pereira, Caio Jorge, e aí a bola é rolada para a entrada da área para o Lucas Silva, que finta a marcação e chuta no ângulo, um golaço, e para mim esse gol, ele direciona o jogo
mais uma vez, para o Cruzeiro, né? Sair para o intervalo com 1-0 para a equipe do Bragantino seria muito ruim, né? O Cruzeiro ter que correr atrás de 2 gols na etapa final, ter que se expor mais, e isso seria um dificultador de grande impacto na partida. Mas o Lucas Silva faz um golaço, um gol merecido, um gol que o Cruzeiro comemorou bastante e foi para o intervalo com 1-1. No segundo tempo, o Leonardo Jardim ele faz uma mudança que atrapalha um pouco essa marcação da equipe do Bragantino, né? Ele inverte os 2 meio-campistas, né? O Wanderson, que obviamente joga mais pelo lado esquerdo, foi atuar pelo lado direito, e o Christian foi jogar um pouco mais pelo lado esquerdo. E aí o Cruzeiro começou a ter mais o controle do jogo. O Cruzeiro teve mais impacto, colocou o Cleiton para trabalhar um pouco mais, jogou a equipe do Red Bull Bragantino para o seu campo de defesa, e aí, de tanto insistir, conseguiu o gol no minuto 30 ali, com o Kaique, né, numa bela trama pelo lado direito, a bola vai para o lado esquerdo, onde encontrou sozinho o Matheus Pereira, que toda tranquilidade rolou para trás, e o Kaique faz o gol do 2-1, o gol da virada CJ, e aí o Cruzeiro chega aos 50 pontos na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem que fazer aqui algumas colocações. Primeiro, não foi um jogo bom do Cruzeiro. Foi um jogo em que a gente viu que a equipe teve extrema dificuldade. Mas o Cruzeiro competiu, CJ. E é isso que o torcedor quer ver em campo. Quando taticamente ou quando tecnicamente a coisa não anda, né, e como em alguns momentos não andou ontem, a equipe do Cruzeiro ela tem que impor a competição dentro de campo, manter a agressividade dentro de campo. E foi assim, com o apoio do torcedor, que o Cruzeiro conseguiu uma grande virada, mais uma, né? A segunda virada do Cruzeiro no campeonato, coincidência ou não, consecutivamente, e o Cruzeiro consegue esses 3 pontos que são fundamentais na luta pelo título brasileiro. Parabéns ao Leonardo Jardim pela coragem de fazer algumas mudanças, né? Ontem ele colocou o Gabriel Barbosa para jogar no lugar do Wanderson um pouco mais aberto pelo lado direito, trouxe um pouco o Christian por dentro, colocou também o Matheus Henrique no lugar do amarelado Lucas Romero. Enfim, ontem nós vimos algumas soluções do Cruzeiro, mesmo sem a utilização do Sinisterra, que não estava no banco, e também do Arroio, CJ. Muito legal ver o professor Leonardo Jardim também tendo soluções para conseguir garantir o resultado a favor do Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.